Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustem. No recente Festa do Cinema Italiano de 2024, passou o filme chamado Sequestro do Papa. Eu queria muito ter assistido mais filmes da Festa do Cinema Italiano, eu só consegui assistir um, né, que foi segredo, eu já falei aqui no canal, é só pegar a playlist ali de cinema italiano. Por causa do tempo do meu trabalho, eu estava batendo exatamente com os horários que eu estaria trabalhando. Então, esse ano eu não consegui ver muitos. Mas, como foi minha felicidade, eu sabia que ele estreia agora, dia 18 de julho, nos cinemas brasileiros. E eu recebi a cabine online para assistir e vir aqui das minhas impressões para vocês. Esse vídeo aqui não vai ter spoilers exatamente, né? Como termina, mas, gente, é uma história real. Então, se você é muito sensível, eu sugiro que você não assista esse vídeo, tá? Eu não quero estragar a experiência de ninguém. Se você não sabe nada sobre essa história, pode ser que o que eu vá comentar aqui vai estragar a sua experiência. E esse canal não é para isso, é exatamente para incentivar vocês a lerem livros, a verem filmes, né? A debaterem depois de assistidos ou, né, dar o interesse a vocês ou não de fazerem essas duas coisas, ler e ver. Bom, o sequestro do Papa é inspirado aí numa história verídica. Vamos aqui para sinopse, para eu não errar nenhuma data aqui. Baseado na escandalosa história verídica de um menino judeu, Edgardo Mortara, que foi sequestrado na casa de sua família em Bolonha em 1858, por ordem do Papa Pio IX. Durante anos, os pais dedicam seus esforços para recuperar seu filho, mas apesar dos apelos desesperados da família e da indignação pública, o Papa permanece irredutível. A história deles revela um capítulo sombrio da tirania histórica da Igreja, tendo como pano de fundo uma nação à beira de uma revolução. A direção é do Marco Bellocchio, o roteiro também é dele, com a Susana Nicciarelli e Eduardo Albinati. A gente tem aí a trilha sonora do Fábio Máximo, Capogrosso, maravilhosa a trilha sonora por sinal. Montagem da Francesca Calvelli, é o gênero drama e é uma produção italiana, mas coprodução com a França e com a Alemanha. É do ano passado, tem 134 minutos e a distribuição aqui no Brasil é a da Pandora Filmes. Gente, é muito difícil você assistir um filme desse e não se indignar. Antes de mais nada, para quem não sabe, para quem acompanha o canal não me conhece, que eu aqui de paraquedas, eu sou católica, praticante, eu vivo, né, a vida inteira dentro da Igreja Católica, mas eu não sou aquela pessoa que passa pano. Eu não acho que as pessoas sejam perfeitas. Uma coisa é a gente ter a nossa fé, a outra é achar que todo mundo que trabalha ali dentro, que presta algum serviço dentro da nossa fé ou da nossa religião, né, corrigindo, são pessoas santas. E aqui eu estou dizendo sobre uma pessoa que poderia ter feito a diferença, mas não fez, que foi exatamente esse Papa. A partir do momento que se coloca o que é mais forte, né? As leis de um país ou as leis da Igreja Católica. Essa família, ela tinha muitos filhos, e muitos filhos, eu acho que são 6 ou 7 filhos. Esse menino tinha 6 anos, quando ali, né, a Igreja Católica recebe uma denúncia dizendo que ele, aos 6 meses de idade, foi batizado por uma empregada da família. Quando ele estava muito enfermo, ele foi batizado. Ele sendo batizado, de acordo com a legislação ali da igreja, ele não poderia viver embaixo, sendo criado por pais judeus. Então a gente tem ali uma criança que foi criada como judia e que a partir do momento que foi batizada contra a vontade dos pais, ela é vista como uma criança cristã e ela precisa ser criada pela Igreja Católica, ou seja, ela é levada à força da sua família. As cenas são fortes. Quando eu falo sobre o cinema italiano, eu falo que ele é muito real e quando ele quer fazer bem feito, ele faz extraordinariamente bem feito. É um filme que tem ali uma verdade muito grande, uma dor muito grande. O menino que faz o Edgardo, né, quando criança, porque tem 2 tempos, 2 ou 3 tempos, nem sei quantas crianças botaram, gente, agora eu vou errar, mas ele é o Enéia, né? Eu esqueci que tá sem o nome do ator. Assim, no roteiro, tal, queria falar o nome da criança, porque realmente ele merece muito. Enéa Sala, que interpreta Mortara quando criança. E aqui até o diretor diz o seguinte, ó, ele nem foi batizado, nunca foi à igreja, também não é judeu. O que ele mostra na tela é sua resposta emocional ao personagem. E ele desempenha o papel enquanto consegue evitar o que as crianças costumam fazer, imitar o que viram na televisão. Ele trouxe uma profundidade incrível ao seu papel, o que foi extremamente benéfico para o filme. Eu queria que ele se sentisse livre. O cuidado demonstrado pelos outros atores também foi decisivo. E é muito real. A criança não sabe o que está acontecendo. Por que estão tirando
da minha casa? Por que vão me tirar do convívio dos meus irmãos? Mas a partir do momento que uma criança é criada em um local e ela não consegue retornar para sua casa, qual é o que essa criança sente? E o que sente esses pais que se sentem impotentes de poderem fazer alguma coisa pelo seu filho, não concordam com aquilo, mas ao mesmo tempo não podem sair correndo, fugindo, porque tem aquele monte de filho ainda, né, para criar ali, precisam deles, são dependentes deles. São filhos de idade diferente, um ainda amamenta na mãe, né, um bebê, e eles precisam ali continuar vivendo, mas com essa injustiça. O filme vai tocar exatamente no dedo nessa ferida de que a igreja sempre achou que era acima do bem e do mal. E até, né, tem cenas em que ali o Papa ele vira e fala: eu não tenho que ser questionado. Como se ele fosse assim uma coisa suprema que não pode ser questionada, que está acima de tudo e todos. Se sentindo um verdadeiro Deus. E a gente entende que o papel dele não é esse, né? É proteger os seus, mas também zelar ao próximo. E quando a gente escuta muito sobre isso, parece que cai por terra tudo que a gente aprende, porque ele está fazendo mal, ele está sendo egoísta e acreditando numa coisa que não está sendo benéfica nem para a própria criança, nem para aquela família que não merece estar passando por isso, e nem mesmo para os católicos que não apoiaram ele nesse momento. A imprensa então não precisa nem, né, dizer, e muito menos os judeus que ficaram revoltados com toda essa situação. Não foi uma situação que foi tranquila de ser resolvida, eu vou deixar que vocês descubram para quem não assistiu o filme. Foi uma situação que durou anos, e o que aconteceu, gente, na verdade, no final, vou deixar aí que vocês descubram, assistam, para mim foi inesperado, mas condizente com o que tinha acontecido. Por se tratar de uma história real, a gente entende, né, que quando a gente fala assim, mas a gente é fruto do nosso meio. Então, a partir do momento que a gente é criado de uma maneira e de repente é colocado em outra, muito pequeno, né, com laços muito menores, de repente tendo laços agora por mais tempo com outro local, como é que o ser humano se comporta? Qual é a conexão familiar que essa criança tem com uma família que agora ela passa a ver pouquíssimas vezes porque luta por ela, mas não é mais ela que a cria. Ela passa boa parte do tempo com pessoas que têm uma fé diferente da fé que lhe foi ensinada. Tem uma cena muito no final, que eu não vou citar, obviamente, para não estragar, que me emocionou demais. É uma cena forte, é uma cena... Não que não tenha outras cenas fortes, mas aquela ali, dele com a mãe, aquela me arrancou lágrimas, aquela realmente meteu o dedo assim no olho e falou, isso dói, isso é uma dor universal. E eu acho que eu vejo muito isso, e aqui eu vou colocar uma coisa que não tem nada a ver com o filme em si, mas quando a gente coloca muita religião em cima, a nossa religião, a nossa crença em cima dos desejos do outro. A gente não respeita que a pessoa não acredita em Deus, a gente não respeita que a pessoa não acredita em santo, ou a gente respeita só quem acredita, né, em determinada coisa que seja parecida com o que a gente acredita. E eu sempre respeitei muito a fé alheia, né? Ou a não fé alheia. Eu não acredito em nada. Eu acredito. E eu nunca gostei de ficar pregando. Não, mas você tem que ser isso. Mas você tem que ser aquilo. Não, porque se eu vejo que a pessoa não está na mesma vibe, se eu vejo que a pessoa não tem a mesma crença, muitas pessoas fazem isso, até em transporte público, na rua, né? Isso é tirar a paz e o sossego do outro. E é exatamente essa condição, só que em níveis muito diferentes, porque ali eles realmente dominavam, que a Igreja Católica se punha. Ela se colocava numa situação de, se você não é como a gente, então você merece o mínimo. E para você ter o que a gente tem, você tem que ser como a gente, acreditar no que a gente acredita e se converter à nossa religião. E isso é muito errado. Isso é muito inadmissível de ser, né? A gente precisa respeitar o pensamento, a crença e as escolhas do outro, né? Então, é um filmaço, gente. Se eu falar mais, eu vou acabar dando spoiler, porque realmente eu queria muito ter visto no cinema. Queria ter visto no cinema, aquela emoção assim do cinema, sabe? Aquela coisa assim, double surround. Queria aquilo. Mas tudo bem, tenho que agradecer que não vai assistir em casa e tô trazendo aqui a minha crítica para vocês. Não perde não, gente. Não esquece de passar no cinema. Se você estiver passando na sua cidade, vale a pena, tá?
procura aí o cinema que tiver mais em conta, ou gasta mesmo dinheiro se você estiver podendo, porque vale a pena cada centavo no ingresso. É cinema italiano da melhor qualidade. E como diz os italianos, buona visione, né? Assim que eles falam. Bom filme para vocês que assistirem. Obrigada, assessoria, pelo envio da cópia aqui para eu poder, da online, né? Para eu poder assistir e vir aqui trazer para vocês as minhas impressões. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso. Não esquece não, gente, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo se você quiser indicar para algum amigo ou para algum familiar. Você me ajuda demais e a gente cresce aqui no canal e você está contribuindo para o meu trabalho. Beijo grande. Fui!